Chega, galera, seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série de Star Wars. No vídeo anterior nós falamos como surgiu o Star Wars e as estratégias usadas por George Lucas para poder propagar o filme e criar o filme, fazendo com que a franquia se tornasse um sucesso mundial. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, vai aqui no card aqui em cima e assiste. Se você quiser assistir depois, eu vou deixar no link aqui na descrição. O sucesso de Star Wars é nítido e claro. A franquia desde os anos 70 lota cinemas e quebra recordes. E o melhor de tudo, o projeto ainda vai longe. Em uma entrevista a um jornal americano, The Hollywood Reporter, o CEO da Disney, Bob Iger, declarou o seguinte: "Nós estamos começando a decidir o que pode acontecer depois do episódio 9, sobre o que pode vir a ser mais uma década e meia de histórias do Star Wars. Então pode ficar tranquilo que pelo menos até 2030 nós vamos ter muitos filmes de Star Wars. E se seguir nesse ritmo, nós vamos ter muitas trilogias também." Se você quer saber mais sobre Star Wars, continua assistindo o vídeo e que a força esteja com você. Antes de começar, pausa o vídeo rapidinho, deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação. Compartilha também o vídeo com seus amigos. Essas coisas me ajudam bastante e me motivam a trazer conteúdo para vocês todas as semanas. Então chega de enrolação e bora pro vídeo! Tá bom. Se você nunca assistiu Star Wars na sua vida ou nunca ouviu falar, fica tranquilo que aqui nessa série de 10 episódios nós vamos deixar tudo esclarecido. E quando chegar 19 de dezembro você vai estar afiado. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Você já deve ter ouvido que a cronologia dessa história toda é uma bagunça. Isso é uma tremenda mentira! A história ela não tem furo de roteiro, ela é gigantesca e é maravilhosa. Eu vou explicar pra você como que funciona as ordens dos filmes. Senta que lá vem a história. A história ela é dividida por trilogias, e cada trilogia tem o começo, meio e o fim. Ou seja, são 3 filmes, são trilogias. You must unlearn what you have learned. A primeira trilogia foi lançada em 1977. Ela começou com Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança, episódio 5, O Império Contra-Ataca, e o episódio 6, O Retorno do Jedi. A segunda trilogia ela foca bastante no surgimento de Darth Vader. Mostra o treinamento dele, quem foi Obi-Wan. O Mestre Yoda tem uma grande participação também no filme, é onde nós ficamos admirados pelo poder que ele possui e a habilidade de um Jedi, e muitas outras coisas que nós vamos comentar nos vídeos a seguir. Os filmes são Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, Episódio 2, O Ataque dos Clones, e o Episódio 3, A Vingança do Sith. Ah, Lucas, mas você disse que não tem bagunça de cronologia e você tá falando que já tá invertido. Pô, vocês já inventaram história? Não, você tá inventando. Burburinho com quem? Calma, fica calmo. A gente vai explicar aqui direitinho a ordem que você pode seguir e aí você decide o que é melhor pra você. Mas antes disso, presta atenção aqui agora que eu vou falar na terceira trilogia. Não! A terceira trilogia começou com o episódio 7, O Despertar da Força. Logo em seguida nós tivemos o episódio 8, Os Últimos Jedi. E dia 19 de dezembro nós vamos ter o episódio 9, A Ascensão Skywalker. Agora você deve estar pensando que isso daí é uma bagunça generalizada, que George Lucas é um maluco, e realmente ele é um maluco, porque essa história toda saiu da cabeça dele. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E também você deve estar se perguntando qual é a ordem correta para assistir todos esses filmes. E agora eu vou falar para você e explicar direitinho. Aleluia! Se você quiser assistir da forma clássica, você vai seguir a seguinte ordem: episódio 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Se você agora quer assistir para entender os eventos, como tudo aconteceu, passo a passo, você vai assistir na ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, se você quer um pouquinho mais de suspense, Tá falando sério? e ser surpreendido no final, você pode assistir dessa forma, que particularmente é a minha favorita. Sei. Você vai assistir o episódio 4, 5. Aí depois você vai fazer 1, 2, 3. Aí você volta pro episódio 6. Eu não entendi o que ele falou.
e assiste os 7, 8 e 9. Ah, agora eu entendi! Eu já vou dizer pra você que a forma mais legal de assistir é a forma clássica, porque você consegue ver claramente a evolução do cinema e dos efeitos visuais. É claro. Talvez se você assistir das outras maneiras, você vai ficar um pouco frustrado e desanimado, porque a resolução não era boa, os efeitos eram um pouco toscos, então, não sei, vê o que você acha melhor. Eu só não quero estragar a sua experiência. Nossa. Lembrando que os efeitos toscos dos filmes de 1977, por exemplo, é baseado no que nós entendemos hoje, porque na época era de última geração. Além de ter sido um sucesso por causa dos seus efeitos, existem dois fatores que ajudaram bastante no sucesso de Star Wars. O primeiro fator é o roteiro. Nos anos 70, Hollywood passava por uma crise absurda. As pessoas estavam se sentindo desmotivadas em ir ao cinema, porque sempre passavam os mesmos filmes, os mesmos conteúdos, e os jovens, as pessoas que impulsionavam aquilo no mercado, já não estavam mais se interessando por aquilo. Pessoas como George Lucas, Steven Spielberg, eles revolucionaram o cinema naquela época. Star Wars vinha com um roteiro juvenil, atores jovens, atores que possuíam grandes responsabilidades, efeitos especiais, batalhas intergalácticas e muita emoção. A partir daí, o público jovem reacendeu. The films of the early 1970s were gritty and often downbeat, a reflection of America's social and political upheaval. Instead of old-fashioned heroes, the screen was dominated by hard-nosed anti-heroes who broke all the rules. The studio system that lasted for decades had now collapsed, and Hollywood executives, desperate to connect with younger audiences, turned to film schools to find the next generation of movie makers. Action. It was in this atmosphere of change that gifted young directors like Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese, and Steven Spielberg brought a more personal sensibility to the screen. George Lucas' Star Wars lifted us out of our sort of depression of the 70s and into an awareness and a focus on space and its possible future. This movie stood by itself. O segundo fator que ajudou a franquia a ser um sucesso mundial foi o trio Parada Dura. Jovens talentosos foram lançados em Star Wars e se tornaram famosos no mundo inteiro. Estamos falando de Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford. Uma curiosidade bem legal é que o nome de Luke Skywalker não seria Luke Skywalker, seria Luke Starkiller. Ainda bem que George Lucas mudou isso aí, porque seria muito ruim esse nome. George Lucas exigia que Han Solo e Luke Skywalker tivessem uma sintonia muito forte em cena. A partir daí passou então a seleção de personagens para o filme. With pre-production gaining momentum, Lucas next began the process of casting his galactic opus. He shared the audition stage with his friend Brian De Palma, who was seeking actors for the Stephen King shocker, Carrie. It just happened that we were both making these movies and casting at the same time, so we decided to combine our efforts. I've made movies with very young people that have no track record, so I have to kind of go through and discover them, pick them, and then test them and go through them and have readings. And so it takes a long time. I spent probably 6 or 7 months casting Star Wars, and that's a long process to sit in a little room and interview people. And I interviewed thousands of people. In casting the male leads, Luke Starkiller and Han Solo, Lucas looked for individual screen presence as well as chemistry between performers. Para interpretar Luke Skywalker, George Lucas dizia que o personagem precisava transmitir empatia, generosidade, integridade e muita inteligência. E foi aí que o nosso querido Mark Hamill se destacou. For the pivotal role of Luke, Lucas needed an actor who could project both intelligence and integrity. She's part of the royal family. They won't get any information from her. She knows the art of mind control. 24-year-old Mark Hamill was a familiar face on television. A newcomer to films, his wholesome, easygoing manner fit the part perfectly. Para interpretar Han Solo, George Lucas dizia que o personagem precisaria ser um pouco cínico, um pouco babacão, talvez até um pouco, digamos, picareta, se é que você me entende. Eu entendi a referência.
e foi um dos personagens mais difíceis de ser encontrado. Um fato curioso na seleção de Harrison Ford como Han Solo foi que ele foi convidado a participar da seleção, mas como ele havia participado de American Graffiti, que foi um filme anterior, ele foi convidado para ajudar na contracena de outros personagens. Então ele ficava repetindo as falas de fundo. Enfim, ele era secundário, ele não foi chamado para poder participar do filme em si. Só que no momento em que ele recitava as falas de Han Solo, George Lucas admirou e não teve outro, combinava muito com o cara. The role of Han Solo needed someone older, with a more cynical edge. I was given sides and asked if I would help read the other actors. It became my task to explain to the other actors who were coming along just what it was that these sides were meant to be about. Lucas may have been reluctant to use Ford at first, but the actor won him over by giving Han a mix of mercenary swagger and world weariness. E para interpretar a princesa Leia, o personagem exigia uma mulher jovem, mas muito experiente, com uma força vital muito forte e que transmitisse muita confiança. Para essa personagem, todas as mulheres jovens na época que residiam em Hollywood e pensavam em ser atrizes um dia, decidiram participar do programa de seleção para a princesa Leia. Entre milhares de mulheres, uma foi selecionada, a nossa querida Carrie Fisher. Virtually every young actress in Hollywood tried out for the part of Princess Leia. Although the character was the same age as Luke, as a leader of the rebellion, Leia needed to project a confidence beyond her years. When R2 has been safely delivered to my forces, you get your award. What? You have my guarantee. What's the little droid carrying that's so blasted important? The plans and specifications to a battle station with enough firepower to destroy an entire system. One actress in particular seemed tailor-made to play a princess. As the daughter of actress Debbie Reynolds and singer Eddie Fisher, Carrie Fisher was the product of Hollywood royalty. She had no trouble conveying the self-assurance needed for Leia Organa. A união desses dois fatores, um roteiro jovial e jovens poderosos que transmitiam grande influência no mundo todo, foi o que tornou a franquia um grande sucesso. De fato, George Lucas acertou na mosca esse filme. E podemos equiparar até mesmo a Robert Downey Jr., Chris Evans e Chris Hemsworth. O que esses três personagens são hoje, Mark, Harrison e Carrie, eram nos anos 70. Eram ícones, eram exemplos e eram a esperança para os jovens. It really is a wonderful morality tale. I'll never turn to the dark side. Muito obrigado por assistir, eu agradeço demais a vocês por participar. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Nos siga também em nossas redes sociais. Não esquece de compartilhar também esse vídeo com seus amigos. Semana que vem nós vamos falar sobre o episódio 4 e 5. Então não perde, fica ligado, viu? O vídeo fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Que a força esteja com você. Fui!